Olá, boa noite a todas e todos e todes. Meu nome é Igor Cataldo, eu sou assistente de coordenação do CPDD, que é o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTQIA+. Essa é uma iniciativa da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, que tem por objetivo promover e defender os direitos da população LGBTQIA+, realizando ações que potencializam a inclusão social e o empoderamento, combatendo a violência no estado da Bahia. Siga-nos nas nossas redes sociais, que é @CPDDBahia, e no Instagram e no Facebook CPDD Bahia. Nosso WhatsApp é 71 99606 5505. Hoje nós vamos falar um pouco sobre linguagem, códigos e suas tecnologias. Antes de mais nada, gostaria de perguntar se todos me ouvem bem, conseguem escutar claramente meu áudio, para a gente prosseguir com a nossa live. Tá? Vou compartilhar aqui o material. Já recebi o joinha de Ednei, Scarlett. Então vou compartilhar o material para que a gente possa dar início à aula, tá bem? Então, como vocês estão vendo aí, o CPDD, que é o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTQIA+, que organizou essas lives, né, para o nosso grupo de pedagogia, nossa equipe de pedagogia, com conteúdos voltados para o Enseja. Quero alertar que os conteúdos aqui aplicados não servem só para o Enseja, eles servem para o ensino fundamental, o ensino médio, até o ensino superior, né? Nas séries iniciais, para quem vai entender um pouco de leitura e compreensão de texto. Só que cada um reservado os seus níveis, né? Mas esse nível é o nível básico de interação que nós vamos começar para reprodução, para entendimento melhor do que é linguagem, códigos e tecnologias, tá? Então, no primeiro momento, ela está dividida em 4 eixos, que é variação linguística, que aí é vocabulário, pronúncia, morfologia e sintaxe, a linguagem verbal e não verbal, mista ou híbrida, língua estrangeira, né? E no uso cotidiano, e aí ela vai compreender entre o inglês e o espanhol, e literatura e interpretação de textos. Nesse primeiro momento, vocês vão ver comigo a primeira parte, que é a linguagem de códigos e suas tecnologias, falando sobre linguagem verbal, não verbal e mista, e como ela se dá nas comunicações cotidianas. Depois vem outro professor sobre língua estrangeira e assim sucessivamente, tá? Então, nós vamos começar a entendendo o que é linguagem verbal e não verbal, que é o princípio, né? Linguagem verbal e não verbal, e entendendo como ela se aplica em outros ramos. E aí nós vamos ter no mundo do entretenimento e outros sistemas. Fique atento, essa palavra tem por comum, as pessoas pronunciarem de uma maneira errada na língua, da norma culta da língua portuguesa, né? Que aí muita gente fala entretenimento, e não é entretenimento. Fique atento, tá? E aí nós vamos seguindo para entender o que é linguagem verbal e linguagem não verbal, tá bom? E aqui. E antes de mais nada, a gente precisa entender qual é o objetivo. Qual o objetivo do Enseja para que o aluno saiba e compreenda decifrar essa linguagem, esses códigos, né? Então, o objetivo é aplicar as tecnologias de comunicação e de informação na escola, no trabalho e em outros universos, né? Um modo mínimo de comunicação para que o emissor e o receptor consigam se entender na comunicação, né? Emissor de uma mensagem. Vocês estão
tela são os receptores. Então, para isso é que a gente estuda linguagens e códigos, para que a gente possa minimamente estabelecer uma relação de comunicação e que seja clara e que seja boa para todos os receptores, né? Então a gente tem que entender também que conhecer a outras línguas estrangeiras do mundo moderno é uma forma, é um instrumento, né, de acesso a informações das outras culturas. Para isso que a gente estuda a língua portuguesa, tá? Então assim, nós precisamos entender que cada divisão da língua portuguesa, ela vai atender a uma necessidade que temos de compreensão de algum universo. Então, a linguagem verbal e não verbal vai trabalhar da definição do que é linguagem verbal e linguagem não verbal. Fiquem atentos, a linguagem verbal também é chamada como língua verbalizada, né? O que eu estou fazendo aqui agora é fácil de compreensão para vocês porque ela é verbal, ela está sendo falada, né? A palavra escrita também é uma forma também de comunicação, tá? Agora, a linguagem não verbal, ela vai utilizar de símbolos visuais, de exemplos e assim sucessivamente. A linguagem mista ou híbrida, ela vai compreender necessariamente da junção de todos esses acima, tá bem? Ficou claro para vocês o falando? Acompanhar até aqui? Scarlett, você me ouve? Pronto. Então, ok. Então vamos continuar, tá? Então fiquem atentos do que dissemos de língua verbal, de linguagem verbal, de linguagem não verbal, de linguagem mista ou híbrida. A grande diferença da última é que precisa ter em um movimento só, em uma determinada mensagem, tá? Vamos lá. Aqui está um exemplo clássico de exercício que vocês vão encontrar na prova do Enseja, tá? E em outras provas, redações, em concursos, né? Aqui nós temos imagem. Aqui esse exercício é clássico. A partir do entendimento da teoria que foi passada anteriormente, vocês têm que me decifrar aqui nessas imagens o que é uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal e uma linguagem mista, tá? Eu vou contar com a participação de vocês. Só não vale Scarlett porque ela é da área para não passar cola. E os demais podem me dando aí, botando as respostas para essa imagem proibida. Qual a mensagem ela fala para a gente? É uma linguagem verbal ou não verbal? Contando com a participação de vocês, porque é assim que são os exercícios para compreensão de interpretação de texto de linguagem verbal e não verbal e mista, tá? Nesse primeiro momento, a gente tem uma linguagem, para a gente continuar a live? Então, exatamente por isso. Na primeira imagem, como diz a linguagem não verbal, ela pode trabalhar com signos, com imagens, né?
com formas, um sinal de trânsito, por exemplo, ele passa uma mensagem. Não necessariamente tem nada escrito no sinal de trânsito para saber que o sinal verde requer exatamente a primeira não verbal. Por que de não verbal? É não verbal, ela não tem nada escrito, é somente pela imagem. Então, voltando, ela disse que travou um pouquinho. Então, vamos lá. A primeira imagem, que é proibido fumar, ela passa uma linguagem não verbal, mas automaticamente, quando nós visualizamos, nós conseguimos entender que ali é proibido fumar. Então, ela passa uma linguagem, né? Ela já passa uma informação que naquele local é proibido fumar, tá? Na segunda, nós já temos qual tipo de linguagem aí? Nós temos uma linguagem que ela já é verbalizada. É proibido fumar neste local. Então, a frase por si só, ela já passa uma linguagem, né? Ela já passa uma linguagem verbal do que se pode e o que não se pode fazer naquele ambiente, tá? E observem que na última, nós vamos ter a junção de várias imagens, além de observar que as três informações estão contidas em um só cartaz. Vocês conseguem ver isso? Que aí é a linguagem que nós chamamos dela de linguagem mista, né? Ou híbrida. Fiquemos atentos, porque aí existe as três informações em uma única imagem. Tudo bem até aí? Pronto, é isso mesmo, Scarlett. Scarlett já deu a resposta da primeira, da segunda e já temos a última informação, nossa última imagem, que ela diz exatamente sobre a imagem que contém a linguagem verbal, não verbal. Então, portanto, nós conseguimos ver e conseguimos identificar que ali é uma linguagem mista ou híbrida, porque ela traz todas as informações, tá certo? Então fique atento, os desenhos vão aparecer nas provas. Se você pegar o último caderno de exercício fornecido pelo INEP, exatamente alguma informação, essas informações de imagem explicando o que é linguagem verbal, não verbal ou mista, e imagens que você pode ir tentando decifrar uma informação, tá bem? Vamos para o próximo slide. Conseguindo se aplicar. Observem essa imagem, tá? Essa imagem, nós já vamos lá para a próxima, já vamos avançar um pouquinho, vamos misturar um pouco de linguagem não verbal, verbal e mista, complicando um pouquinho, e também trabalhando com uma linguagem de sistemas da comunicação, que vai trabalhar com o visual, com a parte sonora e a parte verbal, tá? E aí nós estamos, nesse momento, essa imagem, ela está trabalhando uma imagem de uma publicidade, tá? Mas, como eu disse para vocês, no segundo momento nós íamos ver a linguagem, né, da publicidade, do entretenimento e os outros sistemas. Então agora nós já vamos avançar um pouquinho, nós vamos complicar um pouquinho o exercício. A partir daí, essa imagem também fornecida pela apostila do INEP, tá? Vocês podem baixá-la e conseguir visualizar essa imagem. E aí, o que ela diz aí? Tá? Leiam a imagem que ela traz aí. Ela traz aí uma imagem. O que temos no fundo? Né? Doce mel. Doce mel. Né? O que nós temos? Nós temos uma maçã. Né? Sobremesas de fruta doce mel. Preste atenção. Nessa imagem especificamente, o exercício vai te pedir que tipo de imagens estamos trabalhando, estamos visualizando aqui.
Então, o exercício vai trabalhar com você a sua capacidade de fazer identificações. Ele pode, nesse mesmo exercício, te pedir que você diga se a linguagem é verbal, não verbal, é mista, ou que tipo de linguagem é essa apresentada, tá? Então, nós temos ali uma fruta. Ok, todo mundo viu e identificou que é uma maçã. A partir da imagem fornecida, me diga que tipo de linguagem estamos falando, estamos querendo identificar. Ou então, que tipo de linguagem é essa trabalhada no texto? Vocês vão ter que identificar. O que me passa a partir desse momento? Que eu estou identificando que isso é uma imagem publicitária, né? Eu tenho uma imagem publicitária inicialmente, porque eu quero vender algum produto, eu quero fazer com que o meu leitor, eu quero fazer com que o meu receptor, né, adquira o produto. Eu estou falando das minhas sobremesas, eu não estou falando de qualquer sobremesa. Eu estou falando de uma sobremesa que se chama Doce Mel. Doce Mel, sobremesas de fruta Doce Mel. Então eu estou enaltecendo a minha sobremesa, fazendo uma propaganda do meu produto, né? Então a partir desse momento eu consigo identificar que minimamente eu vendo sobremesas. Ali eu identifiquei uma sobremesa de maçã, né? Eu usei uma maçã para exemplificar que eu vendo sobremesas. Mas não necessariamente eu vendo só sobremesas de maçã, tá? Mas quero dizer que todas as minhas sobremesas são deliciosas, são saborosas, né? E com esse mesmo exercício, eu posso também pedir que identifique outras linguagens aí. Quando eu vejo a maçã e eu vejo a maçã, eu consigo imaginar outras linguagens aí nessa imagem, não consigo? Me respondem aí no chat. Então, se vocês observarem, quando eu tenho a visualização de uma maçã, tá? Eu consigo imaginar até o som que a maçã faz quando a gente morde a maçã, né? Então, ela passa uma outra linguagem também. Se eu quiser complicar o exercício, eu posso pedir, identifique que tipo de informação de texto, é um texto publicitário, jornalístico, de entretenimentos. Eu posso perguntar, a prova pode perguntar. E a partir disso, identifique outras linguagens nelas compostas. Aí eu compliquei o exercício, né? Então, mas a gente precisa entender, a gente precisa estar conectado e entender o enunciado da questão. Não só porque aparece lá uma imagem, eu tenho que dizer que se ela é linguagem verbal ou não verbal, ou mista ou híbrida. Tá? Fiquem atentos. Nesse mesmo exercício eu posso pegar, existe linguagem não verbal, linguagem verbal aí? Existe outros tipos de linguagem? Existe. Ednei Matos falou, existe uma linguagem sonora, né? Existe uma linguagem sonora, porque o som da maçã, quando eu mordo, ou quando eu imagino alguém mastigando uma maçã, me remete a uma informação, não é? Então nós temos que ficar atentos, porque os exercícios eles podem ir se complicando dependendo do que for pedido o enunciado. Agora, observem, sempre respeita o enunciado. O enunciado pediu que você identifique que tipo de texto, que tipo de mensagem é essa. Só identifica a mensagem, que é uma mensagem, que é um texto publicitário, que é uma mensagem publicitária. Se ele pedir, ali tem linguagem verbal, não verbal, sonora, aí sim você responda, tá bom? Caso contrário, vá para a próxima questão. Nós vamos para a próxima. Um pouquinho para vocês. Eu vou falar exatamente da linguagem. Continuamos em códigos, né? Linguagem, códigos e suas tecnologias. No slide anterior, nós dissemos que existe um sistema de comunicação.
né? E esse sistema de comunicação, ele abrange 4 áreas distintas que nós vamos observar no nosso card, né? O sistema de comunicação. Se vocês observarem ali, nós vamos ter a linguagem publicitária, o texto publicitário, a gente vai ter o texto de comunicar ali de entretenimento, nós vamos ter o texto informativo, né? São as 4 divisões. Eu não estou me vendo aqui, travou aqui, peraí. As 4 divisões que a gente tem feito. Ah, pronto, voltei. Então a gente tem que ficar atento nessas subdivisões, nessas 4 subdivisões, até para que a gente consiga definir os textos, né? Saber identificar como os textos estão, o sistema de comunicação está dividido, tá bem? Então aí tá clássico. Primeiro a gente fala do sistema de comunicação. No slide, na fotografia ao lado, a gente vê quais são os 4 tipos. E embaixo a prova pode trabalhar com esses tipos de desenhos aí, ó. Nós temos o texto informativo, que é esse texto escrito, que você observa essas letrinhas aí escrito dentro de um quadradinho, parecendo um quadro. Nós vamos ter o texto publicitário, que eu viso ter algum tipo de lucro, se vocês observarem. O de entretenimento, que está aí do lado, e o texto e a imagem da carinha rindo, né? Que é o artístico. Então, quando nós vamos para um texto maior, né? Quando a gente vai falar de acordo com os sistemas, identifique identifique os sistemas abaixo. Pronto, ele vai pode te dar uma imagem, pode te dar um texto, e aí você verbal, não verbal e mista ou híbrida. Tá bem? Ficou claro? Então vocês vão me dando feedback aqui, tá? Pra gente poder conseguir encaminhando Vamos ler um poema de Fernando Pessoa, tá? Para quem não conhece, Fernando Pessoa era um escritor português do modernismo, tá? Ele era crítico literário, ele foi crítico político, ele foi editor, jornalista, publicitário, empresário e astrólogo. Fernando Pessoa foi quase tudo nessa vida, né? Então, ele foi nascido no dia 13 de julho de 1988 e faleceu em 30 de novembro de 1935 em Lisboa, tá? Então, vamos agora um pouquinho o poema de Fernando Pessoa. Ele foi intitulado como autopsicografia, tá? E ele foi escrito 2 anos antes do falecimento dele. Ele faleceu em 1935. Se não me falha a memória, ele escreveu a autopsicografia, tá bom? Então, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que até chega a fingir que é dor. A dor que devera sente. É o que leem, o que escreve. Na dor lida sentem bem. Não as duas que ele leve, mas só que não tem. E assim, nessa roda gira a entreter a razão, esse cômbio de corda que se chama coração. Me arrepio, esse poema é belíssimo, né? E aí a gente precisa, a parte interpretativa do texto, não é? Então esse é um poema curtinho, adaptado para a prova,
né? Então nós precisamos entender que nessa junção, nessa composição do poema, nós vamos ter várias informações. Primeiro a gente precisa tentar identificar palavras das quais não são comum a gente escutar, não é? É importante fazer esse exercício. A mensagem fica mais clara a partir do momento que a gente entende o que está sendo dito, né? Eu acredito que a palavra mais incomum aí é que vocês nunca tenham escutado, é o cômbio de corda. O que é um cômbio de corda? Quer dizer? Tá? Então, quem souber me dizer, tá colocando no chat, tá? Então, cômbio de corda. Um significa corda, é um conjunto organizado de transporte. Então, por exemplo, um exemplo de cômbio. Então, um cômbio, né? A gente tem que observar que essa é a única palavra que nos causa estranheza, né? Esse cômbio de corda que se chama coração. Então, a interpretação é entender que o cômbio quer dizer sequência, quer dizer um transporte organizado, né? Que ele faz a menção ao coração, né? Tudo do nosso corpo está interligado, né? Então, é um cômbio de corda perfeito que é o nosso corpo humano, né? Que faz tudo funcionar. O coração faz todo o nosso sistema, né, funcionar. Então, voltando para a parte dos sistemas de comunicação, a gente precisa ficar atento qual a informação que o poema quer trazer, tá? É um poema simples, mas o que ele quer dizer? Que é uma visão que ele quer trazer do ponto. Repete, por favor, ok? Vou repetir. Então, quando eu estava falando para a gente identificar o que é as palavras que a gente não compreende, que não é do nosso cotidiano, né? Então a palavra que é do nosso cotidiano, que não é do nosso cotidiano nesse poema, que se chama, é um cômbio de corda que se chama coração. Então, eu não sei o que é cômbio. Meu Deus, o que é cômbio? Então, vamos pensar. Um cômbio de corda. Tá, eu não sei o que é cômbio, mas eu sei que é alguma coisa que arrasta, que puxa a outra, né? Eu vou fazendo por associação. Então, o cômbio quer dizer sequências de vagão, de trem, entendeu? Um cômbio de corda que se chama coração. E ele está remetendo isso, falando da dor que devera sente, o que nosso mecanismo provoca nesse movimento, os nossos sentimentos, a nossa dor, né? Então entendemos que ele está falando dele, né? Fernando Pessoa está falando sobre ele, sobre a dor que devera sente, né? E ele escreve nesse poema belíssimo que se chama Autopsicografia. Então, a partir dessa autopsicografia de Fernando Pessoa, podemos ter uma visão de fazer o que ali com as ele quer fazer quer trazer a visão de distrair o leitor, né? De divertir a razão, né? Então, ele diverte a razão através da simbologia, né? Por gestos, por tom, por voz, por ausência de palavras que não estão escritas, mas que não deixam de ser texto. Entendeu? Então, preste bem atenção. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. Ele na verdade está distraindo o leitor para que se enverede, né? Que consiga fechar os seus olhos e embarcar com ele nesse cômbio, né? Nesses vagões de trem aí, ó, que são juntos um do outro, para que você consiga que consiga fluir sua imaginação da forma de uma poesia, tá? E aí a gente tem que, voltando para agora a gente foi lá um pouquinho em Fernando Pessoa, entendeu o que é interpretação de texto, aí é um poema, e aí a gente precisa fazer algumas correlações com o que a gente estava estudando. Se a gente está falando, que tipo de linguagem é essa trabalhada aqui? Né? Que tipo
de linguagem que trabalhamos aqui? Nós estamos voltando lá para o início, né? Falamos de linguagem verbal, não verbal, híbrida ou mista. Então, se cai esse poema na prova e ele pergunta que tipo de linguagem é trabalhada aqui, você já tem que entender e saber para responder essa primeira questão de dúvida, né? Aqui está tudo escritinho. Então, temos que uma linguagem verbal, não verbal, híbrida ou mista. Nós temos uma linguagem verbalizada, né? A gente falou lá em cima que no sistema de comunicação tínhamos textos, né? De uma linguagem, tínhamos textos informativos, artigos, né? De né? Não é caso que a gente vai usar aqui no poema, até identificar que a língua verbal, não verbal, híbrida ou mista. Tá bem? Ficou claro? Porque não vou colocar. Então vamos lá. Aí nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo. Quem tiver qualquer dúvida pode colocar aqui no chat que a gente vai conversando um pouco, tá bom? Travou, repete, tá bom, vou repetir. Nós vamos continuar, nós vamos com essas imagens que nós estamos subsequente aqui. Nós vamos, com as imagens que vão aparecendo, nós vamos fazendo, rememorando o que a gente estudou lá em cima no começo da live sobre linguagem verbal, não verbal, mista, tá? Ou híbrida. Depois nós falamos um pouco sobre sistemas de comunicação. Então, tudo está interligado. Travou, tá dizendo, repete, travou. Todos os sistemas de comunicação, eles estão interligados, tá? Então precisamos entender e saber que os sistemas de comunicação, ele tem essas subdivisões e que temos que ficar atentos para não responder, misturar a linguagem verbal e não verbal com o sistema de comunicação, que são coisas distintas, tá? Voltou, certo. Olha, mas a internet aqui tá ótima, viu, gente? Hoje eu tô do lado do equipamento, é impossível para correr algum erro, viu? Então, assim, a gente está com essa imagem aqui. Essa imagem eu vou precisar. As imagens elas foram colocadas propositalmente para a gente conversar sobre, tá? E aí eu preciso que vocês participem, porque é dessas imagens que a gente vai compreender um pouco o nível de dificuldade que vocês ficaram do entendimento da linguagem verbal, não verbal ou mista, ou se tiveram alguma dificuldade para entender o que são sistemas de comunicação, tá bem? Então, essa imagem que aparece aí, que nós temos um animal sufocado com um saco no pescoço. Nós vamos começar por essa imagem. A gente precisa identificar o que essa imagem quer comunicar. Por favor, o que essa imagem do animal com o saco na cabeça quer comunicar? Alguém arrisca aí da live? Certo. Então, essa imagem aí que aparece pra gente aí do animal sendo sufocado, ela quer comunicar. Isso foi uma imagem
né, que na verdade estava falando de algum tipo de prevenção para que as pessoas, eu não vou dizer o que é, porque eu quero que vocês venham me dizendo uma linguagem não verbal, poluição no mar. Perfeito, Scarlett, exatamente. Ela estava chamando a atenção justamente para isso, o quão é prejudicial você jogar seus lixos, né, no mar. E aí o que sofre a vida marinha, né? O que os animais sofrem com tudo isso, com a ação do homem. Então a linguagem, aí nesse caso o exercício, a prova vai perguntar aí para você que tipo de linguagem é essa. Uma linguagem não verbal. Ok. Aí ela pode aprofundar. E aí, qual outro tipo de comunicação que aparece algum sistema de comunicação nessa imagem? Responda. Ednei falou, proibido jogar sacola plástica no mar. Ok. Aqui, Ednei, a gente vai ter, não vai ter a proibição exatamente, né? Porque a gente teria um outro símbolo para identificar que seria proibido jogar no mar, né? Aqui o texto publicitário aqui foi exatamente trazido com foco de que não se pode, não se deve, em hipótese alguma, jogar lixo no mar, principalmente sacolas, redes, porque é prejudicial à vida marinha, né? Então, o que você também está certo, né, no sentido de dizer que não se deve jogar lixo no mar, mas exatamente para ser proibido, para ter uma linguagem, outro tipo de linguagem, aí a gente precisaria de ter um outro símbolo, que seria aquele símbolo da bolinha, né, e aquele X cortando no meio. Então, de fato, nós teríamos lá uma proibição de jogar lixo ao mar. Tá? Mas nesse caso, para a resposta de linguagem, falando de prova, não é isso que ele está pedindo, tá? Foi bom você ter falado para a gente ficar atento ao enunciado do exercício, tá? Trouxe mais uma vez ao enunciado do exercício que ele perguntou, foi perguntado inicialmente, que tipo de linguagem que tipo de linguagem traz essa imagem? Ponto. Scarlett identificou uma linguagem não verbal. Se ele pedir complemento, o porquê, o que isso traz, o que acarreta, aí sim você responde a segunda pergunta, ou ele vai te dar possibilidade de perguntas de múltipla escolha, de A a E, né, ou de A a D, para que você marque se todas estão corretas, se somente uma resposta está correta. Mas para isso a gente precisa saber identificar os sistemas para poder responder, tá? Estou acompanhando aqui com o reloginho, Scarlett. Obrigado pelo lembrete, viu? Já estou no penúltimo slide, vai dar tempo sim. Aqui a gente também tem a imagem ao lado, ela já é um pouco mais complexa. Aqui eu compliquei um pouquinho a vida para a gente poder entender quais são os sistemas trabalhados na imagem ao lado. E aí, novamente, eu peço para vocês que me ajudem aí na identificação da segunda imagem. A pergunta é: de acordo com a imagem projetada, né, aqui projetada porque eu estou na live, de acordo com a imagem projetada, identifique os sistemas de comunicação. É diferente, não é? Aí, essa é a primeira pergunta, né? Identifique o sistema de comunicação. Que tipo de sistema nós temos aí nesse outdoor que foi feito pelo Detran? Que tipo de sistema é esse que nós estamos falando aí? Precisamos identificar um sistema de comunicação. O Detran fez essa imagem, né? Me ajuda, Scarlett, fugiu o nome agora, não é imagem. O Detran fez essa publicidade com o intuito de obter alguma resposta, né?
alguma resposta, de trazer a consciência aos motoristas, ao pedestre ou a quem tem muita pressa no trânsito para alguma coisa, não é? Então, preste atenção, aqui a gente tem um sistema de comunicação sendo operacionalizado com essa imagem. E aí quem arrisca? Ninguém arriscou. Vamos lá então. Então, tá bem. Então já que ninguém publicidade, é isso, Scarlett, é isso. É um texto, é uma imagem, né? É uma propaganda, é uma publicidade, é uma propaganda publicitária do Detran chamando a atenção para os altos índices de acidente, tá? E que o acidente, o que vem provocar, quais são as consequências, né? A conscientização no trânsito, perfeito, Scarlett. Então nós estamos chamando aos nossos condutores, aos nossos motoristas que tenham atenção, prudência, cautela no trânsito. E com isso nós temos linguagem trabalhada no texto publicitário. Tendo em vista que identificamos que é um texto publicitário, quais os tipos de linguagem aparecem na mensagem? Quais os outros tipos de linguagem aparecem na publicidade? A gente percebe que tem um carro, a gente percebe que tem uma moto, a gente percebe também que nós temos texto nesse outdoor. Scarlett vai tirar nota 10, né? Então, a Scarlett é expert, né? Então, nós temos textos, nós temos alguma coisa escrita aí. Que tipo de linguagem, né? Nós já identificamos que é uma publicidade, ok. Uma linguagem mista, perfeita, Scarlett. Agora, por que nós temos uma linguagem mista? Temos que ter atenção com essa linguagem mista. Essa linguagem mista, ela, ou chamada de mista ou híbrida, ela geralmente provoca alguma confusão, tá? Nós vamos ter, por quê? Porque nós temos as imagens projetadas do carro, da moto, o acidente em movimento. Boa noite, Emanuele. Nós vamos ter o acidente em movimento, e esse acidente em movimento, lá no final nós temos umas letrinhas, né? Então, assim, nós temos uma letrinhas que comunica alguma coisa. Então, nós passamos a ter também uma linguagem. A linguagem se torna mista porque nós temos as imagens todas combinadas, né? A moto, o carro, a pessoa que supostamente está sendo arremessada do carro, da moto, e que se acidentou e ficou paraplégica, não é? Então, a partir disso, temos umas mensagens ali no final, que para mim aqui está muito pequenininho, eu não me recordo o que é. Mas passa alguma mensagem no final, então a gente também tem texto. Então, essa linguagem, essa imagem eu achei extremamente impactante para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre os diferentes tipos de linguagem, tá? E de sistemas de comunicação. Aqui nesse último slide, nós misturamos todo o conteúdo desde o começo, tá? E só por essas duas imagens, a pessoa que fez a prova, que elaborou a prova, poderia fazer diversas perguntas com relação à linguagem, a códigos aqui, suas tecnologias, né? Porque ele trabalhou a imagem, ele trabalhou o acidente, ele trabalhou a pessoa, ele trabalhou a consequência de correr no trânsito e ainda fez um comunicado ao final. Então, eu espero, nós estamos chegando já na nossa, caminhando para a nossa reta final. Eu espero que vocês tenham compreendido, estou aqui à disposição.
aqui os nossos contatos de telefone, tá? No YouTube, exatamente, vai estar salva. E no YouTube também vocês podem acessar, rever, tentar repegar as explicações, tentar fazer os exercícios, acompanhar com a apostila do Enseja, que é disponibilizada pelo INEP, tá? Para que vocês consigam ficar mais hábeis, ficar mais célere na execução dos exercícios, tá? Como eu disse no início, aí estão os nossos contatos de telefone, nossas redes sociais, e qualquer dúvida estamos sempre à disposição. Fiquem atentos que no @CPDD Bahia sempre a gente está propondo lives, colocando informações novas, vagas de emprego. Amanhã vai ter uma live de mulheres no plural aqui no Insta do CPDD. Foi incrível na semana passada. São temáticas voltadas não só para o público LGBTQIA+, mas para a gente discutir várias nuances, né? Vários tipos de interpretação, de desconstruir, na verdade, desconstruir questões homofóbicas, questões transfóbicas, gordofóbicas, enfim. Tem várias nuances que lá as especialistas vão conversar com vocês, tá bom? Eu preciso já fazendo os encaminhamentos para o final. Agradeço a todos a paciência, né? Por motivos tecnológicos, né? Fazer a live, mas espero que todos hoje tenham compreendido, tenham conseguido absorver um pouquinho de conhecimento, e siga-nos nas nossas redes sociais, @CPDD Bahia no Instagram, no Facebook CPDD Bahia, e o nosso contato, os nossos colegas aí do CPDD colocaram o contato aí nas mensagens, e o que precisarem, conte conosco. Nós ficamos ali na Rua do Tijolo, número 8, no Pelourinho, tá? E nesse momento de pandemia estamos todos trabalhando remotamente, mas continuamos atendendo todos os dias sem parar, tá bem? Agradeço a todos pela audiência, pela paciência e pela compreensão. E voltamos, né? Daqui mais 15 dias, nós vamos voltar falando um pouquinho sobre variação linguística, que ainda será comigo, né? Variação linguística. Nós vamos intercalar a próxima live também trazendo um professor que vai falar sobre língua estrangeira. Então, ainda vamos ver como é que vai ficar o programa pedagógico, mas acompanhem-nos nas redes sociais para dar informações lá. E não esqueçam, todos que participaram da live, de mandar um e-mail para o e-mail certificado de participação, tá bem? Então, tenham todos uma excelente noite, e que nos encontramos em breve, tá? Tchau, até mais!